Olá! A extração mineral é uma das atividades mais antigas e de grande importância no mundo todo. Ela assegura o desenvolvimento de uma nação com a criação de demanda por infraestrutura e serviços e também a criação de indústrias de transformação e de bens de capital. Ferro, ouro, prata, quartzo, diamante, petróleo e gás natural são alguns dos minérios mais conhecidos e explorados no Brasil. Mas a agricultura também participa desse universo por meio de minérios corretivos de solo e dos fertilizantes agrícolas. O Brasil tem grande potencial nesta área, mas ainda é muito dependente da importação de produtos como fósforo e potássio, que junto com o nitrogênio compõem o complexo NPK, fundamental para o desenvolvimento das plantas. A partir de hoje, aqui no Terra Viva, o programa Nossa Terra, Nosso Minério vai falar sobre a mineração, discutir os problemas do setor e a importância do novo marco regulatório da mineração para o Brasil e trazer informação e conhecimento sobre o assunto. Neste programa será a oportunidade para nós mostrarmos uma mineração moderna, uma mineração responsável, geradora de emprego, geradora de renda e fazendo parte do desenvolvimento e do crescimento de um Brasil que nós acreditamos e sonhamos. O programa Nossa Terra, Nosso Minério, exibido pelo canal Terra Viva, vai trazer as principais informações do setor de mineração todas as segundas, quartas e sextas-feiras. O diretor-geral do canal Terra Viva, Evandro Guimarães, fala sobre a importância de discutirmos uma nova forma de trabalhar a atividade de mineração no Brasil. O Terra Viva, o canal de quem planta e cria, é o canal das APPs, canal da agricultura, da pecuária, da produção. Precisamos pensar no conjunto dos setores básicos que sustentam a atividade produtiva. Assim, estamos de olho no desenvolvimento da mineração. Nesse sentido, chamamos a atenção para que o Brasil reduza sua dependência pela importação de ingredientes para fertilizantes. Somos o maior consumidor, o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Mas somos responsáveis por apenas 2% da produção mundial. Importamos mais de 90% do potássio, mais de 50% do fosfato, produtos essenciais para a indústria de fertilizantes. É importante que a discussão sobre o novo marco regulatório da mineração avance com velocidade e bom senso, estimulando a produção brasileira, reduzindo nossa dependência do mercado externo. Em 2012, o saldo comercial da balança mineral brasileira foi de 29 bilhões e 550 milhões de dólares, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, queda de 23% em relação a 2011. Esse valor, no entanto, foi 52% superior ao saldo da balança comercial brasileira do ano passado. O minério de ferro é o principal produto da pauta de exportação. E a mineração é fundamentalmente a fazedora, eu digo esse termo, fazedora de saldo comercial na balança de exportações brasileira. Nós geramos o maior superávit na exportação brasileira. Em 2012, as importações de minérios atingiram 9 bilhões 139 milhões de dólares e as exportações alcançaram 38 bilhões 669 milhões de dólares, saldo de 29 milhões e 550 mil dólares. O Brasil é o maior exportador de nióbio, um metal raro no mundo, mas abundante no país e considerado fundamental para a indústria da alta tecnologia. Ocupa ainda a segunda posição no comércio mundial de manganês, de bauxita e de minério de ferro. O setor mineral brasileiro representa cerca de 4% do produto interno bruto do país. Hoje a gente contribui com cerca de 25 bilhões para o saldo da balança comercial brasileira, representando em torno de 23% das exportações. É óbvio que grande parte se deve ao minério de ferro. Nós somos um grande produtor de minério de ferro no Brasil, tanto na região do Quadrilátero Ferrífero como na região de Carajás. Nós temos duas províncias
de classe mundial, essas duas províncias que eu falei, Quadrilátero e Carajás, e o minério de ferro brasileiro, de teores considerados um dos melhores do mundo, permite que o Brasil tenha uma participação muito forte nas exportações dessa commodity. Apesar da importância que o setor do minério tem para o Brasil, o país tem grande dependência externa de potássio, importante minério destinado à fabricação de fertilizantes. O comentário é de Silmar César Miller. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de commodities em geral, agrícolas, energéticas e minerais. Nas commodities minerais, o destaque principal vai para as metálicas, com o minério de ferro, a matéria-prima para a fabricação do aço, e a bauxita para a produção do alumínio, além de manganês e nióbio, para citar somente algumas das mais conhecidas. Mas o país sofre de uma deficiência crônica em algumas commodities minerais não metálicas, que têm uma relação direta com as commodities agrícolas, que são vitais para um país que vem se transformando num dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos. São os fertilizantes, ou mais exatamente suas matérias-primas. Além da sangria de divisas, sua dependência do exterior é perigosa, pois fragiliza o futuro da agricultura brasileira. Mais de 70% em média de seu consumo de fertilizantes, em sua fórmula clássica NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, são importados. A menor é a do fósforo, em que importamos quase metade das nossas necessidades. No caso dos nitrogenados, a dependência externa chega a 75%. E a pior de todas é a do potássio, que chega a mais de 90%, com seu cloreto não chegando em sua maior parte, procedente da Rússia ou do Canadá, os dois maiores produtores mundiais. Os solos do Brasil são, em geral, pobres em nutrientes, o que torna vital o uso de adubos químicos para garantir a continuidade da produção agrícola. Com a crescente escassez de novas áreas por abrir, por limitações ambientais, a expansão futura da agricultura brasileira de grãos, por exemplo, se dará em áreas degradadas de pastagens, até com maior exigência de fertilizantes. Além do mais, é fundamental que a futura expansão da produção de alimentos se processe de forma vertical, com o crescimento da produtividade, para garantir a manutenção de sua competitividade. O Brasil, portanto, tem todas as razões para se preocupar com sua dependência externa em fertilizantes e precisa buscar com urgência a exploração de novas minas com potencial de extração no país, sobretudo de potássio, setor onde a dependência externa é a mais preocupante. As importações de fertilizantes cresceram 31% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De janeiro a junho deste ano, as compras de adubos e fertilizantes somaram 4 bilhões e 200 milhões de dólares, 31% superior ao mesmo período de 2012. Até maio, o Brasil importou 8 milhões de toneladas de insumo. A expectativa é que o país compre cerca de 20 milhões de toneladas em 2013, superando em 500 mil toneladas o resultado do ano passado. O terminal público de fertilizantes do Porto de Paranaguá, no Paraná, começou a operar na última quinta-feira. A expectativa é de reduzir o fluxo de caminhões na área primária do porto, bem como as perdas do insumo. O terminal possui esteiras transportadoras ligando um silo-pulmão, uma unidade de armazenamento temporária com capacidade para armazenar até 32 mil toneladas do produto e esteiras com capacidade de movimentar até 1.000 toneladas por hora. A aprovação do novo Código para a Mineração traz mudanças importantes para o setor. Veja os principais pontos da proposta. A criação do Conselho Nacional de Política Mineral. A criação da Agência Nacional de Mineração, órgão que deve regular e fiscalizar o setor. Com isso, fica extinto o Departamento Nacional de Produção Mineral. Além disso, há propostas para os novos regimes de aproveitamento mineral, com mudanças nos contratos de concessão para pesquisa e lavra. Assim, as concessões passam a ter prazo de 40 anos, renováveis por mais 20 anos. As licitações devem ser definidas pelo Conselho Nacional de Política Mineral. A autorização de exploração de recursos minerais pode ser dispensada de licitação para minérios destinados à construção civil, rochas ornamentais, água mineral e minérios usados como corretivos de solo em agricultura. Outra mudança importante ocorre na compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. A nova base de cálculo terá valor máximo de 4% da receita bruta da venda, deduzidos os tributos pagos sobre a comercialização do bem mineral.
O critério de distribuição do que for arrecadado não muda: 65% para os municípios, 23% para os estados e 12% para a União. E a aprovação de um novo código para a mineração é aguardada com muita ansiedade pelo setor. O novo código ele cria uma competição maior, ela tenta diminuir o número de anos que uma pessoa ou uma empresa fica com a jazida sentada esperando uma valorização, de um lado. Do outro lado, ele aumentou a taxação para 4%, em cima do preço de venda do minério. Então, por exemplo, hoje é 2% sobre o preço do minério retirado na mina. No caso do fosfato, isso aí é mais do que dobrar, é quase triplicar ou quadruplicar por causa da concentração que o minério tem que ter, quer dizer, 4, 5 toneladas para fazer uma. Então, os 2% acabam virando 10% sobre o minério e passa a incidir sobre o frete. E um outro problema grave que a gente tem no Brasil, e que, enfim, faz 30 anos que a gente discute e não resolve também, é que é o único país do mundo que taxa o produto nacional e isenta o importado. Então, o produto importado, ele vem sem ICMS. E o produto nacional tem, em média, 8 a 9% de ICMS. 8 a 9% do preço fertilizante é bastante significativo para facilitar a importação e criar obstáculos para a produção nacional. O novo marco regulatório enviado pela Presidenta da República ao Congresso Nacional no dia 18 de junho, agora o último, ele muda a lógica um pouco, o arcabouço legal, institucional da política, do modo de se fazer política mineral brasileira. Está se criando um Conselho Nacional de Política Mineral, que é um órgão de assessoramento ao Presidente da República, para nós, como a gente acabou de colocar, um setor que representa mais de 4% do PIB, tem uma um expressivo componente na questão da pauta de exportação. O Estado brasileiro tem que gerenciar isso e fazer planejamento estratégico para esse setor. Não pode ser... As regras atuais é de 1967 e por si só, elas já precisariam ser mudadas, né? Por si só, pela questão do tempo. Aí já se vão quase 50 anos aí de um marco, e esse marco precisava ser modificado. A gente está criando, né, uma agência nacional de mineração, né, nos moldes que hoje nós temos a ANEEL, aqui no exemplo do Ministério de Minas e Energia, a ANEEL da Energia Elétrica, a ANP de Petróleo, com colegiados, com técnicos do setor sendo indicados pela Presidente, indicados e sabatinados pelo Congresso Nacional, com mandatos, né, com todas essas questões normais inerentes a uma agência de regulação. E a própria reestruturação, né, do poder concedente com as normativas, né, que se pretende tratar o direito mineral no Brasil. Nós estamos vivendo um momento que a mineração está aí, sob uma nova vinda de uma nova política para orientar o setor mineral. E essa nova política necessariamente vai passar por esse trabalho de poder aumentar a oferta de fertilizantes no Brasil. E esses gargalos eu tenho absoluta certeza que nós vamos encontrar. E esses outros gargalos, os gargalos ambientais, burocráticos, também em função do governo, eu tenho muita esperança e tenho visto uma ação do Ministério do Meio Ambiente, não no sentido de liberar por liberar, mas no sentido de fazer uma mineração também com responsabilidade social, com sustentabilidade ambiental e com competitividade. Nossa Terra, Nosso Minério de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira com mais informações para você. Até lá!